Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21, diz a palavra de Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Até aqui. A igreja pode sentar em nome de Jesus. A história da humanidade está marcada por luta, dor e sofrimento. Desde que o homem pecou, a humanidade ela foi acometida por todos os tipos de males que se possa imaginar. O homem, ele vive em busca de bem-estar. O homem, ele vive em busca de realizações. O homem vive em busca de estabilidade. O homem preza pelas coisas essenciais da vida, a saber, a saúde, a prosperidade. Enfim, o homem busca por aquilo que a vida tem a lhe oferecer de melhor, ou o que está à disposição e ao alcance de qualquer um. Porém, a realidade é que, na maioria das vezes, o que o homem encontra são reveses da vida. A vida, muitas vezes, lhe reserva as piores situações, as piores circunstâncias, os piores sentimentos, as piores sensações. Em consequência do pecado de Adão, a humanidade caiu, e com a queda veio pecado que nos culpa a nossa alma, que nos afasta de Deus, mas veio toda a degradação, quer seja ela física, espiritual e moral. E na degradação física, nós adoecemos. Na degradação moral, nós falhamos moralmente. E na degradação espiritual, nós nos tornamos vulneráveis ao inimigo das nossas almas. E ele, por vezes, tem acesso à vida do ser humano. E o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, ele diz no capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Porque se nós dermos lugar ao diabo, ele encontra guarida nas nossas vidas, e após ele entrar na vida do ser humano, ele faz as piores coisas que você possa imaginar, e faz aquilo que você nem imagina. Quando lemos esse texto, o texto nos fala de uma mulher que era Ciro-fenícia, uma mulher cananeia, uma mulher que estava fora do arraial de Israel, uma mulher que estava fora do povo de Deus, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, era uma mulher que não tinha Cristo. Não obstante ter ido a Cristo, ela não tinha a Cristo, ela vivia sem Deus. Pela sua situação, ela não tinha esperança, estava fora da aliança, estava fora das promessas de Deus. Aquilo que Deus havia falado através dos profetas, os patriarcas, na sua grande maioria estava voltada para o povo de Israel. As promessas descritas na Escritura estavam reservadas para o povo de Israel. E essa mulher estava fora, a realidade dela é que ela está fora de todas as promessas, ela vive uma vida, não diria a você que uma vida dissoluta, mas uma vida sem Deus. E uma vida sem Deus é uma vida sem sentido, uma vida sem graça, uma vida sem esperança. Uma vida de emoções falsas, uma vida de mentiras, uma vida de sucessivos erros que dão ao inimigo o espaço que ele necessita para atuar na vida do ser humano. Essa é a realidade dessa mulher e da sua casa, da sua família.
E a Bíblia diz que Jesus ele vai para as regiões de Tiro e de Sidom. Essas cidades ficavam fora de Israel, ficavam fora do arraial de Israel. E quando Jesus vai para essas cidades, essa mulher fica sabendo que Jesus foi. E nós temos essa narrativa listada também no Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos diz que Jesus ele foi para uma casa e ele não queria que ninguém soubesse que ele ali estava. Mas, mesmo indo a essa casa, a Bíblia Sagrada diz que essa mulher foi até Jesus e clamava a Jesus. Ou seja, era uma mulher que nem era de Tiro e de Sidom, mas soube que Jesus estava lá, veio da sua terra até o ambiente onde Jesus estava, e ali chegando, ela buscou, procurou o local exato onde Jesus estava, e foi até onde Jesus estava. Será que você consegue pensar no empenho dessa mulher, no esforço dessa mulher para chegar até Jesus? E sabe o que é que isso nos revela? Isso nos mostra que quem quer encontrar com Jesus, vai encontrar. Quem não encontra-se com Jesus, é porque não buscou com diligência, é porque não buscou com intensidade, é porque pode ter falado que queria encontrar Jesus, é porque pode ter falado que queria ouvir Jesus, mas na realidade não queria, porque quem quer encontrar Jesus, o encontra. Quem quer encontrar Jesus sabe exatamente onde Ele está, busca saber exatamente onde Ele está e vai exatamente onde Ele está. Pastor, como é que eu sei que eu encontrei Jesus? Como é que eu sei se eu encontrei Jesus? A principal marca na vida de alguém que encontra Jesus é a mudança, é a transformação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, do capítulo 5 e versículo 17, ele diz: e assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A principal marca na vida de alguém que encontra-se com Jesus é a mudança, é a transformação. Então, como é que você sabe que você encontrou Jesus? Você sabe a partir da transformação que você vive, você experiencia. A experiência nova que é a sua nova realidade. É assim que você sabe que você encontrou Jesus. Mas, se você não tem uma nova vida, se você não tem novas atitudes, se você não tem novos pensamentos, se você não tem nova mentalidade, isso significa que você não o encontrou. Mas por que não o encontrou? Porque não buscou. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Procurem e vocês acharão. Não encontraram porque não buscaram com verdade, com intensidade. Essa mulher sabia aonde encontrar Jesus, porque ela buscou intensamente Jesus. E você pode encontrá-lo. Talvez você diga: pastor, já faz parte da minha vida. Ele fazia parte da igreja de Laodiceia também. Mas chegou um momento que ele disse: eu estou à porta, estou batendo. Se vocês ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu entrarei na casa de vocês. Eu cearei com vocês e vocês cearão comigo. Ele está falando para uma igreja. Se você quiser, você vai encontrá-lo. E você vai encontrá-lo hoje. O que eu peço a você nessa noite é que você abra o seu coração, que você tire de sobre si toda concepção, todo preconceito, que você abra a sua alma para ouvir o que Ele tem a falar com você, para receber o que Ele tem a entregar a você. Independentemente daquilo que Ele vai falar com você, você só o encontrará se você estiver disposto a ouvir o que Ele tem para falar para você. E se você tiver discernimento de entender que é Ele que está falando com você. O que nos falta muitas vezes é isso, é discernimento, ou talvez nem seja discernimento, mas seja uma má vontade de entender e de reconhecer que é Ele que está falando conosco.
E quando nós temos essa má vontade de entender que é Ele que está falando conosco, nós não conseguimos receber aquilo que Ele tem para falar com cada um de nós. Mas se você tiver essa consciência, se você tiver essa sensibilidade, você vai encontrá-lo hoje, porque Ele vai falar com você nesse dia, nessa hora e nesse momento. Por que essa mulher encontrou Jesus? Porque ela buscou. E por que ela buscou Jesus? Porque ela tinha consciência do que Jesus poderia fazer. Ela tinha consciência do que Jesus é capaz de fazer. Essa mulher encontrou Jesus porque ela conhecia quem era Jesus, sem nunca tê-lo visto. Essa mulher faz parte de outro povo, mas ouviu falar de Jesus e creu nele. Ela nunca havia visto Jesus, mas ela conhecia quem era Jesus. Você não precisa ver para conhecê-lo, mas se você conhecê-lo, você o verá. Lembre-se da repreensão de Jesus para Tomé. Tomé, você crê porque viu, mas felizes são aqueles que creem sem precisar ver. Que você não precise ver para poder crer, mas que você creia para poder ver, em nome de Jesus. Aquela mulher viu Jesus porque ela creu nele antecipadamente. E nós muitas vezes temos experiências com ele, nós temos uma jornada com ele, e não o vemos fisicamente, mas já vimos a sua mão se mover sobre as nossas vidas, mas já vimos ele fazer o extraordinário na nossa vida. E talvez você diga: pastor, mas eu nunca recebi grandes milagres. Talvez você seja o grande milagre, talvez a sua salvação, a sua transformação seja o grande milagre. Às vezes nós estamos pensando que o grande milagre é a cura de um câncer, a cura da AIDS. Às vezes nós estamos pensando que o grande milagre são as coisas que os nossos olhos veem, mas o grande milagre é aquilo que o seu coração sente, é aquilo que acontece em você. Esse é o grande milagre. Por mais que você não tenha visto sinais externos, mas se Ele é na sua vida, você já sentiu sinais internos, e esse é o maior milagre. Mas o que eu estou dizendo para você é que nós muitas vezes já tivemos experiências com Ele, nós já fomos alimentados por Ele, e muitos de nós já recebemos milagres físicos, recebemos milagres na nossa saúde, recebemos diversos tipos de milagres, e mesmo assim não o conhecemos. Essa mulher nunca tinha visto Jesus, mas ela sabia quem era Jesus. Nós já vimos tanto o agir dele, mas às vezes quando as coisas se dificultam um pouquinho, nós nos desesperamos, nós perdemos a fé, nós perdemos a esperança, nós murmuramos, nós blasfemamos, nós maldizemos. Que Deus é esse que nós conhecemos? Ou que conhecimento é esse que nós dizemos que temos desse Deus? Creia, creia e você verá. Caso você precise ver para crer, há uma grande possibilidade que você nunca venha a crer, porque talvez Ele nunca vai mostrar nada para você. Aquela mulher estava vivendo uma situação extremamente difícil. O diabo havia se apossado da vida daquela mulher, o diabo havia se apossado da casa daquela mulher, o diabo havia se apossado da filha daquela mulher. Mas aquela mulher não queria mais que o demônio dominasse a sua casa, agisse na sua casa. Aquela mulher não queria mais que o demônio agisse na sua família. Ela decidiu dar um basta naquela situação. E a pergunta que eu faço para você é: até quando você vai permitir que o diabo esteja agindo na sua casa? Até quando você vai permitir que o diabo esteja agindo na sua vida? Até quando você vai permitir que o diabo esteja agindo na sua família? Aquela mulher decidiu: chega! Eu não quero mais isso, eu não suporto mais isso.
Eu não tenho meios de resolver, eu já tentei, eu já busquei, eu já fiz de tudo o que eu podia, mas eu não consegui. Então eu vou recorrer a quem pode, porque eu não quero mais essa situação, eu não admito mais essa situação. Eu estou dizendo para você que há situações que precisam acabar. Você precisa dar um basta em algumas situações, porque você talvez não tenha visto, você talvez não tenha percebido, mas o diabo está agindo, o diabo está trabalhando e o diabo está dominando a sua vida, a sua casa e a sua família. E você vai deixar tudo acabar e vai ficar assistindo? Você vai ficar de camarote assistindo tudo e por água abaixo? Aquela mulher disse: aqui não. Na minha casa não, na minha vida não, na minha família não. E você, quando é que você vai dizer não? Quando é que você vai dizer eu não admito? Quando é que você vai invocar as palavras de Josué e vai dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Quando é que você vai se posicionar? Quando é que você vai assumir o poder do Espírito que habita em você? Lembre-se que quando você está revestido do poder, da autoridade e da presença dEle, aquele que de Deus é nascido te protege e o maligno não te toca. Se o maligno está tocando, alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa está errada, e você precisa identificar, e você precisa encontrar, e você precisa agir. Há coisas na sua vida que são urgentes. A tua vida espiritual talvez esteja desmoronando, esteja acabando. Talvez você esteja respirando por aparelhos, mas você não entendeu ainda, mas você não percebeu ainda. Eu não sei o que é que falta. Você vai esperar que os aparelhos sejam desligados? Você vai esperar a falência total? Você vai esperar morrer de vez para tomar uma atitude? Depois que morrer não tem mais jeito. Você tem que agir logo. E você sabe que você está nessa situação. Não adianta você fingir a egípcia, que você sabe que você está nessa situação. E você está permitindo a situação crescer, a situação agravar-se. E eu sinto muito, mas se você não agir, você vai morrer. Se você não agir, você vai sucumbir. Se você não agir, você vai se acabar. E há coisas que só você pode fazer. Há coisas que, se eu orar por você somente, não vão se resolver. Aquela mulher foi até Jesus. Ela não ficou parada esperando. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Não, ela foi até Ele. Eu acho que está faltando um pouquinho de compreensão sua na situação que você está. E ação sua, para que a coisa comece a acontecer na sua vida em nome de Jesus. Existem alguns personagens bíblicos que a gente olha, a gente vê algumas coisas, algumas características que nos causam inveja. Eu disse e repito, essa mulher, ela era uma gentia, ela era uma estrangeira. Ela não era discípula de Jesus, ela não era judia, ela não era israelita nem israelense. Mas essa mulher tem uma atitude que nos causa inveja muitas vezes. Essa mulher, ela tem um espírito cristão, ela tem mais espírito cristão do que os próprios cristãos. Por quê? Porque ela demonstra empatia pela dor do outro. No caso, a sua filha. Ela demonstra a empatia que ela sente. E a empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro. E é algo que nos falta muitas vezes. Eu já disse aqui algumas vezes e repito, a igreja é o lugar onde nós mais falamos de misericórdia, mas é o lugar onde nós menos exercitamos a misericórdia.
Nós falamos em misericórdia e queremos misericórdia, mas não conseguimos exercer a misericórdia. Essa mulher demonstra empatia, diferente dos discípulos, diferente de mim, diferente de você, que é incapaz de sentir a dor do outro, é incapaz de se colocar no lugar do outro, é incapaz de poupar o outro. O que é que os discípulos fazem? A mulher está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. O que é que os discípulos fazem? Jesus, manda essa mulher embora, manda essa mulher calar a boca, despede ela, porque ela vem gritando atrás de nós. E aí, nessa atitude dos discípulos, nós começamos a perceber qual é a verdade sobre os discípulos de Jesus. Nós começamos a perceber que nós somos muito de discurso, mas de pouca atitude, de pouca ação. Nós gostamos muito de ver, enxergar, apontar e julgar o pecado dos outros. Nós somos mestres em ver o pecado dos outros, mas somos incapazes de reconhecer o nosso próprio pecado. Nós vemos o pecado do outro, mas o nosso, não. Nós expomos o pecado do outro, por menor que seja, mas o nosso, nós não somos capazes de enxergar. Talvez seja porque você é santo demais, talvez seja porque você não erra, talvez seja porque você não peca, talvez seja porque eu não erro, talvez seja porque eu não peco. Por isso nós temos muita facilidade em apontar, em expor e em cobrar pelo pecado do outro. Mas enquanto nós estamos olhando, expondo o pecado do outro, nós estamos nos esquecendo do nosso próprio. Nós estamos tentando ocultar o nosso próprio. Nós estamos tentando justificar o nosso próprio. Às vezes nós estamos olhando para a casa do nosso irmão, para a casa do nosso vizinho, estamos dizendo: está arrasada, está destruída, está desta forma, está desta maneira, e não percebemos que a nossa está na mesma situação ou pior. E às vezes, quando nós abrirmos os nossos olhos, talvez seja tarde demais. Às vezes estamos construindo uma casa em cima da areia e achamos que estamos construindo na mais forte rocha. Mas quando os ventos soprarem, quando a chuva cair, é que você vai ver qual é a estrutura da casa que você está construindo. É você que está construindo. Se a sua casa ruir, foi você que construiu, foi você que edificou, foi você que escolheu o local, foi você que escolheu o terreno, foi você que escolheu os materiais, foi você, fui eu. Se ruir, a responsabilidade é nossa. Nós precisamos enxergar onde nós erramos. E o nosso maior erro tem sido esse. Um dos nossos maiores erros tem sido esse: de vermos, de apontarmos muito o erro dos outros, mas esquecermos o nosso próprio. Cobrarmos muito dos outros, mas nós não queremos ser cobrados de nada. Eu quero que todo mundo faça certinho, mas se eu pisar um pouquinho fora, ninguém fale nada, ninguém me cobre por nada. Sabe como é que a Bíblia chama? Qual é a palavra que a Bíblia usa para isso? Eu não vou dizer a palavra, mas vou citar um texto de Jesus e você vai entender. Jesus disse: você que tira o cisco do olho do seu irmão, por que não vê a trave de madeira que está no seu próprio olho? Você está olhando o problema do outro, olhe para você. Olhe para você, que você vai perceber que talvez você esteja numa situação ainda pior. Outro grande defeito dos discípulos de Jesus é que eles julgam as pessoas pelas aparências e eles julgam as pessoas pelas informações. Jesus manda essa mulher embora,
ela está nos afligindo, ela está nos incomodando. Manda ela embora. Essa mulher é estrangeira, essa mulher é gentia, essa mulher é pecadora. E olha a sabedoria de Jesus. Jesus, ele não se deixa levar pela opinião dos seus discípulos. Você já pensou se Jesus fosse escutar os discípulos? Jesus tinha dito: mulher, vai-te embora, não quero conversar com você não, vai embora, você não presta, você é pecadora, você é de outro povo, vai embora. Aquela mulher tinha voltado para casa, sua filha tinha continuado endemoniada, talvez o demônio tivesse tirado a vida da sua filha, talvez tivesse atacado ela também, e a ruína seria total. Mas Jesus é sábio, e Jesus não escuta a opinião dos seus discípulos. Jesus não julga aquela mulher pela opinião dos seus discípulos. Não me julgue pela opinião de outros. Não julgue o seu irmão pela opinião de outros. Ah, o pastor é ruim. Me julgue por aquilo que eu sou para você. Eu sou ruim para você? Se eu sou ruim para você, então você pode dizer que eu sou ruim. Mas não aceite, não assimile, não abrace o que outra pessoa falou de mim. Aceite o que eu sou para você. O pastor é falso. Eu sou falso com você? Se eu sou falso com você, então eu sou falso. Mas se outra pessoa está dizendo que eu sou, eu acho que você não deveria acreditar. Eu estou usando a mim, mas eu estou falando com relação ao seu irmão também. Não julgue o seu irmão pela opinião dos outros. As pessoas falam muito, as pessoas gostam de falar demais, mas às vezes o que estão falando para você do seu irmão não tem procedência. O que as pessoas gostam de ver é destruição. Ah, pastor, mas dentro da igreja? Pois é, Provérbios capítulo 6 diz que Deus abomina aquele que semeia discórdia entre irmãos. Se é irmão, faz parte, está na casa. A alma de Deus abomina quem faz isso. Então dentro da igreja também ocorre isso. Mas pior, além de nós muitas vezes nos deixarmos contaminar e forjarmos uma opinião sobre uma pessoa a partir das informações que recebemos dos outros irmãos, pior ainda é que muitas vezes nós formamos uma ideia sobre um irmão baseado no que um ímpio fala. Aí é pior ainda. Você não acha estranho que um ímpio tenha tanto poder sobre a sua vida, tanto poder de manipular, de influenciar a sua vida? Jesus não julgou aquela mulher pelas informações que ele recebeu. Jesus julgou aquela mulher pelas atitudes que ele enxergou nela, por aquilo que ela realmente era, por aquilo que ela demonstrou. A opinião dos outros ficou de lado, ficou de fora. O negócio era entre Jesus e ela. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas eu vou ver ela, eu vou observar ela, eu vou conversar com ela. E o que ela demonstrar para mim, aí sim, a partir daí eu vou tirar as minhas conclusões sobre a vida dela. Às vezes nós estamos muito ocupados com o que o outro deve ser, com o que o outro deve fazer, e esquecemos do que nós devemos ser, do que nós devemos fazer. Às vezes as pessoas querem me ensinar a ser pastor, querem dizer: o pastor poderia fazer dessa forma, poderia fazer dessa maneira. Eu pergunto: você está fazendo a sua parte? Você não está fazendo nem a sua parte e quer me ensinar a fazer a minha? Faça a sua e deixa a minha, que eu sei como é que eu faço. Faça a sua e deixa a minha, que eu faço. Mas faça a sua. Faça a sua parte. Se todos nós fizermos a nossa parte, você vai ver que a coisa começa a acontecer. O que os discípulos deveriam fazer era receber aquela mulher, era acolher aquela mulher. Jesus não precisa ser ensinado por discípulo. Existe na vida como um todo um princípio de hierarquia.
Mas na vida espiritual existe também a questão de hierarquia espiritual. E Jesus ensinou que um servo não é maior do que o seu senhor. Então os discípulos tinham que ficar no lugarzinho deles, recolherem-se a sua insignificância e fazer aquilo que Jesus mandou, como está registrado em Lucas capítulo 10. Ide de 2 em 2, curar enfermos, expulsar demônios. E depois da sua ressurreição ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então discípulos que não estão fazendo o que eles deveriam fazer, que não estão fazendo nem a sua parte, querem ensinar o mestre a fazer a parte dele. É uma inversão de valores. Aliás, a nossa geração está louca. A nossa geração está com problemas. A nossa geração é a geração da inversão de valores. O que está certo é o errado, e o que está errado é o certo. Hoje, a expressão que nós ouvimos muito na internet, hoje é o poste que urina no cachorro. As coisas estão invertidas. E nós, enquanto cristãos, nós, enquanto conhecedores da palavra, até que conheçamos de fato, deveríamos hoje nos lembrar, por exemplo, da palavra do profeta Isaías no capítulo 5, se não me falha a memória, é versículo 20, quando ele diz: ai daquele que ao mal chama bem, e que ao bem chama mal. Ou seja, ai daquele que vive na inversão de valores, que promove a inversão de valores. Foi lido Romanos capítulo 1, no último versículo aqui, diz: não só fazem, mas aprovam os que fazem. A inversão de valores. Nós vivemos uma inversão de valores, e na igreja não é diferente. Na igreja nós estamos vivendo uma inversão de valores também. Na igreja não se reconhece mais autoridade. Na igreja não se reconhece mais princípios espirituais. Aí você pode pensar: o pastor está falando para cobrar das pessoas. Não preciso cobrar nada de você, não. Eu não preciso, tem até uma música que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não preciso, nem estou atrás disso, nunca tive. Estou falando isso porque quando nós quebramos princípios espirituais, somos nós que sofremos. Eu estou falando isso para o seu bem. Eu não quero que você me reconheça, eu não faço questão de nada. Tem uma coisa que eu não faço: eu não estou apegado a nada. Sabia que eu não estou apegado a nada? Eu acho que pelo pouquinho que vocês me conhecem, vocês já convivem comigo há um bom tempo, às vezes as pessoas têm uma visão um pouco deturpada sobre mim. As pessoas me enxergam de uma forma que eu não sou. Mas eu não sou, não digo que nunca faço, mas eu não sou de estar dando bronca. Eu não sou de estar chamando a atenção. Eu não sou de estar impondo as coisas. Desde que a gente começou o trabalho, eu disse para aqueles que começaram comigo: 2 cabeças pensam melhor que uma. Eu quero fazer as coisas onde todos nós pensamos, onde todos nós temos opinião, onde todos nós podemos dar a nossa opinião. Às vezes eu tenho uma ideia e você melhora a minha ideia. Às vezes você tem uma ideia e eu posso melhorar a sua ideia. Sempre foi assim. Então eu vou voltar àquilo que eu falei anteriormente. Não me julgue por aquilo que falam de mim para você. Me julgue por aquilo que você conhece de mim. Me julgue por quem eu sou com você. Não seja a opinião dos outros. Afinal de contas, eu acho que você tem opinião própria. Amém? Assim espero que você tenha opinião própria. A igreja precisa se encontrar. Eu falo de igreja local porque essa é a nossa realidade. Mas como eu falei, a nossa geração está doente. E se há problemas nesse quesito,
a questão de respeitar princípios, não é uma realidade só nossa, é uma realidade da igreja como um todo. E isso precisa mudar. Isso demonstra para nós que a palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos, e nós precisamos abrir os olhos para isso, nós precisamos acordar para essa realidade. Isso demonstra a urgência em que nós devemos nos posicionar, a urgência na qual nós devemos nos santificar, a urgência na qual nós devemos olhar para Ele e entender que Ele está vindo, que Ele está voltando, e que a vontade dEle precisa ser feita, a vontade dEle precisa ser respeitada. Isso que eu estou falando aqui para você hoje é uma coisa que eu sempre falei: faça a sua parte. Eu sempre disse, a igreja é o ajuntamento dos crentes, é o ajuntamento dos santos. Cada parte, cada um de nós compõe e forma a igreja. Falei várias vezes, nós queremos avivamento, nós temos que fazer a nossa parte. Cada brasa esquentando-se, aquecendo-se e juntando-se, nós formamos o avivamento. O meu discurso não muda. Quem me conhece desde que nós começamos a pregar o evangelho sabe que a pregação sempre foi essa, nunca mudou. Então essa é a palavra. E a palavra é: faça a sua parte. Ah, fulano de tal não veio para a igreja hoje, então amanhã eu também não vou. Também não vou dizer o pastor, porque fulano veio e não disse. Você sabe se a pessoa não disse? Eu preciso vir aqui todo dia. O irmão não veio, eu tenho que vir aqui e dar satisfação para a igreja. O irmão fulano de tal não veio, mas avisou que não veio. Não diz respeito, não é a mim, a ele? Faça a sua parte. Se preocupe com os outros, não. Faça a sua parte. Se você fizer a sua parte, com certeza você vai ver a coisa acontecer. Nós precisamos aprender muito. E às vezes, uma pessoa como essa, que está sem Cristo, vive sem Deus, está fora da aliança, está fora da promessa, nos ensina tantas lições. E lições preciosas que podem mudar a nossa vida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Jesus fica quieto. E a mulher insiste, e insiste, e persiste. Até que Jesus diz: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela diz: é, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, vai, aconteça como você creu. Sabe o que essa mulher fez? Antes de tudo, Jesus disse a ela: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está dizendo para ela? Mulher, tu está no final da fila, existe uma gama de pessoas na tua frente, tem a nação de Israel inteira na tua frente. Mas sabe o que foi que essa mulher fez? Ela furou a fila. E o que eu tenho a dizer para você nessa noite é: fure a fila. Aquela mulher tornou-se prioridade para Jesus. E escute o que eu estou dizendo para você: ela tornou-se, então torne-se prioridade para Jesus. O pastor está ensinando uma coisa feia, uma coisa antiética, uma coisa imoral. Fure a fila. Na vida espiritual, se você furar a fila, você não vai tomar o milagre de ninguém, você não vai tomar o lugar de ninguém, mas você vai estabelecer uma conexão direta com Deus. Você quer ser prioridade para Jesus? Você quer pedir e ser atendido por Ele? Torne-se uma prioridade para Ele. Jesus deu 4 respostas diferentes para aquela mulher, e a resposta que ela queria foi a 4ª. Por quê? Porque ela insistiu, porque ela persistiu, porque ela escolheu se tornar prioridade para Jesus.
porque ela escolheu furar a fila, porque ela escolheu se colocar na posição. Você precisa fazer, você precisa escolher. Me recordo de outra mulher, a mulher do fluxo de sangue, que foi até Jesus, contra tudo e contra todos, com as maiores dificuldades que você possa imaginar, e com aquelas que você não imagina também. E ela rompeu passo a passo, e foi dia a dia, passo a passo, empurrão a empurrão, até chegar e tocar nas vestes de Jesus. Essa mulher aqui não tocou nas vestes de Jesus, ela tocou no coração de Jesus. Talvez você não possa tocar nas vestes de Jesus, mas você pode tocar no seu coração. Hoje, aqui, agora, nesse momento, toque no coração dele. Estabeleça morada no coração dele. Você pode, você precisa se tornar prioridade para ele. Toque no coração dele, em nome de Jesus. Existem duas pessoas na Bíblia que Jesus elogia de uma forma diferente: essa mulher e um certo homem que foi até Jesus. Era um centurião romano, e foi até Jesus e disse: Senhor, o meu servo está doente, está de cama, e o Senhor pode curá-lo. Jesus, se eu for lá e vou curar ele, ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, e sou um homem de autoridade. Eu digo a esse vai e ele vai, eu digo a esse faz e ele faz. Então se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado. Jesus disse para aquele homem: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Sabe o que Jesus disse para essa mulher? Mulher, grande é a tua fé. Somente essas duas pessoas receberam esse elogio de Jesus, que tinha uma grande fé. Essa mulher é cananeia, ela não é cristã, ela não é judia. Aquele homem era romano, ele não era israelita, ele não era cristão. Será que na nossa vida essa realidade também impera? Jesus não encontra uma fé tão grande entre os seus, mas encontra entre os gentios? Será que Jesus não está encontrando entre os seus aquilo que ele procura? Quem são os seus hoje? Você e eu. E a pergunta se torna enfática aos nossos ouvidos: será que Jesus não está encontrando entre os seus aquilo que ele procura? Vem à minha mente as palavras que ele mesmo falou, quando ele disse: quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? Será que quando ele falou sobre isso, ele se referia ao cosmos, ao globo? Será que ele se referia aos ímpios? Será que Jesus esperava vir e encontrar fé nos ímpios? Será que era deles que ele estava falando? Não era. Ele estava falando de mim. Ele estava falando de você. Será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na minha igreja? Será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé no meu povo? Você precisa pensar sobre isso. Você precisa olhar para dentro de si e ver se essa é a sua realidade. Essa mulher é uma mulher cheia de defeitos, cheia de problemas. Eu já citei qual é a realidade dessa mulher. Ela não vive o ideal, mas quando ela ouve de Jesus, Jesus, Mestre, Senhor, Filho de Davi, seja lá a expressão que ela usou,
Quando ela ouve de Jesus, não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, ela diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Há pessoas que não vivem o ideal, há pessoas que não vivem a vida ideal, mas sabem que tem dono. E não só sabem que tem dono, mas sabem quem é o seu dono. Por outro lado, há pessoas que fingem viver uma vida piedosa, mas não o reconhecem como seu dono. O seu dono é você mesmo. O seu dono é o seu coração. O seu dono é a sua mente. O seu dono é a sua vontade. Por isso, eu disse, há pessoas que fingem viver piedosamente. A piedade se aplica na prática, nas ações, nas atitudes. Talvez alguns não vivam a vida ideal. Falham aqui, erram acolá, mas sabem que tem um dono e reconhecem esse dono. E você? Quando Jesus libera essa palavra para essa mulher, vai, volta para a tua casa que a tua filha está curada. Jesus está nos ensinando que o Evangelho é para aqueles que sabem que estão doentes, para aqueles que reconhecem que estão doentes. O Evangelho, guarde essa palavra, o Evangelho é para aqueles que sabem que estão doentes. O Evangelho é para aqueles que sabem que precisam dele, porque só nesses o Evangelho fará efeito. Lembre-se do que Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, eu vim para os doentes. O Evangelho é para quem reconhece, para quem sabe que está doente. Nesses o Evangelho tem poder, nesses o Evangelho faz efeito. Mas para quem é santo, mas para quem é bom, mas para quem é perfeito, não precisa do Evangelho. Que Deus encontre hoje aqui leprosos, paralíticos. Que Deus enxergue hoje as nossas doenças. Que Deus enxergue hoje as nossas limitações. Que Deus enxergue hoje as nossas falhas. E que através do seu Evangelho Ele comece a curar, Ele comece a transformar, Ele comece a restaurar absolutamente tudo. Se você reconhecer que você está doente, o Evangelho é para você. Se você não reconhece que você está doente, que você precisa de ajuda, o Evangelho não é para você. Então você vai sair, talvez daqui hoje, pior do que o que você veio. Há pessoas que eu acredito que vão sair daqui hoje restauradas, mas há pessoas que vão sair daqui hoje pior do que entraram. Porque o coração está fechado. E o coração fechado não recebe a palavra. Porque a mente está fechada, não consegue reconhecer a sua realidade. E uma mente fechada não recebe o conselho do Senhor. Como eu disse, Jesus deu 4 respostas diferentes a essa mulher. E a resposta que ela precisava e que ela queria foi a última. Vai, porque a tua filha já está livre. E eu encerro dizendo para você: Jesus não faz algo por você sem antes testar você. Jesus faz o que você pensar, mas Ele não faz nada por você antes de testar você, antes de provar você, antes de provar a sua fé, antes de provar a sua firmeza, antes de provar a sua resiliência. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Jesus não vai fazer nada por você antes de testar você. A sua capacidade de crer, a sua firmeza no que você crê
e a sua resiliência, a sua capacidade de resistir. Entenda, para você viver o extraordinário de Deus, para você viver a provisão de Deus, para você viver a manifestação de Deus na sua vida, você precisará demonstrar a sua fé, a sua firmeza e a sua resiliência. Você precisará vencer todos os desafios, todas as barreiras, todas as dificuldades, até as dificuldades que são postas pelos discípulos de Jesus. Os discípulos que muitas vezes deveriam te estender a mão, te erguer, te ajudar, te conduzir e te guiar, são aqueles que mais dificuldades irão criar para você. E se você quer vencer, e se você quer se tornar o que Deus quer que você seja, você precisará vencer tudo e todos. Entenda isso. Esse será o primeiro passo. E o resto, o caminho, a estrada e Deus vão te mostrando como fazer. Mas tenha diante de Deus um coração sincero e quebrantado, pois um coração sincero e quebrantado Ele não rejeitará.